Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada fascinante que conecta a ciência moderna e a sabedoria milenar da Bíblia. Já pensaram que algumas das maiores descobertas científicas, que levaram séculos de estudo e pesquisa, já estavam registradas de forma surpreendente nas páginas das Escrituras? Preparem-se para ficar de queixo caído. Vamos começar com algo que aprendemos na escola. A Terra é redonda. Por muito tempo, a humanidade acreditou que a Terra era plana. Os gregos antigos, como Pitágoras e Aristóteles, foram os primeiros a sugerir a esfericidade da Terra. Mas essa ideia só foi amplamente aceita muito mais tarde. Agora vejam só o que está escrito no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 22, escrito por volta do século 8 a.C. Ele é o que está assentado sobre o círculo da Terra. A palavra hebraica usada para círculo é shug, que também pode significar esfera ou abóbada. É impressionante pensar que, numa época em que a Terra plana era o consenso, a Bíblia já usava uma linguagem que sugeria sua forma arredondada. Outra descoberta incrível é a de que a Terra flutua no espaço. Parece óbvio para nós hoje com as imagens da NASA, mas imaginem explicar isso há milhares de anos. As civilizações antigas acreditavam que a Terra era sustentada por pilares, ou até por um gigante ou uma tartaruga. Contudo, no livro de Jó, considerado um dos mais antigos da Bíblia, datado de cerca de 2000 anos antes de Cristo, lemos no capítulo 26, versículo 7. Ele estende o norte sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Suspende a terra sobre o nada. Que descrição poética e, ao mesmo tempo, cientificamente precisa da gravidade e da posição do nosso planeta no cosmos, escrita milênios antes de Isaac Newton. É de arrepiar. E que tal falarmos sobre as correntes oceânicas? No século XIX, um oficial da Marinha Americana chamado Matthew Maury, conhecido como o pai da oceanografia, dedicou sua vida a mapear os ventos e as correntes marítimas. Sabem qual foi a sua inspiração? A Bíblia. Maury ficou intrigado com o Salmo 8, versículo 8, que fala sobre os peixes do mar e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Veredas dos mares? Maury pensou, se a palavra de Deus diz que existem veredas nos mares, eu vou encontrá-las. E ele encontrou. As suas descobertas revolucionaram a navegação, encurtando as viagens e salvando inúmeras vidas. Um versículo poético inspirou uma das maiores descobertas da oceanografia. Vamos para a área da saúde. Durante séculos, a prática médica era, digamos, bastante precária. A sangria, por exemplo, era um tratamento comum para quase todas as doenças. Foi só no século XIX que cientistas como Louis Pasteur e Joseph Lister provaram a teoria dos germes e a importância da higiene. Mas se olharmos para o livro de Levítico, escrito por Moisés há mais de 3.500 anos, encontramos leis sanitárias extremamente avançadas para a época. Levítico detalha regras sobre quarentena para doenças contagiosas, desinfecção de casas e roupas, e até a forma correta de descartar resíduos. Por exemplo, em Levítico 13, versículo 46, a instrução para uma pessoa com lepra era clara: habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Isso é basicamente o princípio da quarentena, que só foi compreendido pela ciência moderna milênios depois. A Bíblia também fala sobre a importância do sangue para a vida. Levítico 17, versículo 11 diz: porque a vida da carne está no sangue. Até o final do século XVIII, os médicos não entendiam completamente a função do sangue. George Washington, por exemplo, morreu após os médicos removerem uma grande quantidade do seu sangue, acreditando que isso o curaria. Hoje sabemos que o sangue transporta oxigênio e nutrientes essenciais para cada célula do nosso corpo. A vida de fato está no sangue, exatamente como a Bíblia afirmou há tanto tempo. E o universo? A ciência moderna, com a teoria do Big Bang, nos diz que o universo teve um começo. Antes disso, muitos cientistas acreditavam que o universo era eterno e estático. No entanto, a primeira frase da Bíblia, em Gênesis 1, versículo 1, é categórica. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A ideia de um princípio para o tempo, espaço e matéria é fundamental tanto para a cosmologia moderna quanto para a teologia bíblica. Além disso, a Bíblia descreve o universo como algo que está se esticando. Passagens como Isaías 40, 22 e Salmo 104, 2 falam que Deus estende os céus como uma cortina. Isso soa muito parecido com a descoberta do século XX de que o universo está em constante expansão, não acham? Vamos mergulhar na hidrologia. O ciclo da água, evaporação, condensação, precipitação, é algo que aprendemos na escola primária, mas essa compreensão é relativamente recente. Contudo, a Bíblia o descreve de forma clara.
Em Eclesiastes 1, versículo 7, lemos: Todos os rios vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios vão, para ali tornam eles a ir. E em Jó 36, versículos 27 e 28, a descrição é ainda mais detalhada, porque atrai as gotas de água que, do seu vapor, destilam em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre o homem abundantemente. Evaporação, formação de nuvens e chuva. O ciclo hidrológico completo, descrito com uma precisão poética impressionante. Até mesmo a composição do ser humano é mencionada. Gênesis 2, versículo 7 diz que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Cientificamente sabemos que o corpo humano é composto por cerca de 28 elementos químicos, e todos eles são encontrados no pó da terra. Elementos como oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio e fósforo, que formam 99% do nosso corpo, são abundantes na crosta terrestre. Mais uma vez, uma afirmação bíblica antiga que ressoa perfeitamente com a química moderna. É importante dizer que a Bíblia não é um livro de ciências. Seu propósito principal é revelar Deus à humanidade e o seu plano de salvação. No entanto, quando ela toca em assuntos relacionados ao mundo natural, sua precisão é simplesmente extraordinária e desafia qualquer explicação simplista. Essas passagens não são apenas coincidências ou interpretações forçadas, são declarações claras que estavam séculos e até milênios à frente do seu tempo. Isso nos leva a pensar: como os autores bíblicos, homens que viveram em épocas de conhecimento científico limitado, puderam escrever com tanta precisão sobre astronomia, geologia, oceanografia, meteorologia e biologia? Para os crentes, a resposta é simples: inspiração divina. Eles não escreveram baseados em seu próprio conhecimento, mas foram guiados por aquele que criou tudo o que a ciência estuda. Esses fatos nos convidam a olhar para a Bíblia com um novo respeito, não apenas como um livro de fé, mas como um documento de incrível sabedoria histórica e profética. Ela se prova verdadeira não só no campo espiritual, mas também quando suas palavras são examinadas à luz da ciência. Espero que vocês tenham gostado desta viagem incrível entre a fé e a ciência tanto quanto eu. Qual destes fatos mais vos surpreendeu? Tem algum outro exemplo que queiram partilhar? Deixem nos comentários abaixo, vou adorar ler e conversar com vocês. Se este vídeo abriu vossos olhos para algo novo, não se esqueçam de deixar o vosso like, partilhar com amigos e familiares. E claro, subscrever o canal e ativar o sininho para não perderem os nossos próximos conteúdos. Muito obrigado por assistirem e até a próxima!